Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 14 de abril de 2024, é um domingo, né? Estamos começando hoje João 3,30, 2h30 da tarde. Mas como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que eu tenho confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã, daquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo, Pai, essa mensagem da Tua palavra, que o Senhor possa estar alcançando e dando com providência, com socorro, com cura e com libertação. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra que você colocou no meu coração hoje, né, está em Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, né? Já viram falar de Asaf? Então vamos ouvir um pouquinho. Dá um barulho, porque tem um pessoal aqui no hall aqui e faz um barulho. Mas vamos que vamos, né? Diz assim, Salmo de Asaf, Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhe serve de colar e ele se veste de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com pressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam sua riqueza. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensata e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom está perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu já agradeço nessa hora por essa palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor já falou grandemente comigo, Pai, quando eu meditava nela, Senhor Deus, e é desta maneira, Senhor Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Senhor, eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra de Asaf, né? Asaf, ele fazia parte da tribo de Levi, né? Então a família de Asaf era aquela família que era responsável para cuidar das coisas do Senhor, do templo do Senhor, né? Então, Asaf, eu tive que vir aqui pra sala, né? Pro corredor. Asaf, ele fazia parte da tribo de Levi, então ele era responsável para cuidar das coisas do Senhor, né? E a gente vê que a sua família ela foi separada por Deus, foi escolhida para essa obra. Mas simplesmente Asaf, ele se encontra numa situação que eu acho que quase todos nós, cristãos que conhecem a palavra do Senhor, já passamos por esse conflito interno. A palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim, Salmo 73, Salmo da família de Asaf, vai dizer bem assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram,
por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele está falando que Deus é bom, né, para com o povo de Israel, mas que ele quase tropeçou porque ele teve inveja da prosperidade dos ímpios, né? E muitas vezes a gente se pega numa situação meio que parecida. Por quê? Às vezes você fala assim, meu Deus, eu tô na tua casa, eu tô orando, eu tô buscando, eu sou tua serva. Ai, pai, eu não tenho uma casa boa, eu não tenho um carro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E fulano que não é, que é de outra religião, que pratica coisa errada, isso, aquilo prospera. Isso a gente olha no âmbito material. Porque se a gente vai olhar na esfera da terra aqui, humanamente falando, a gente sente inveja. É natural. Eu já senti, e eu sei que todos nós já sentimos um dia, né? Até numa TV que você fala, nossa, olha que lindo, né? É sentimentos que afloram na gente, é natural, é inato, é nosso. Mas aí você tem que ver como que você vai deixar esse sentimento tomar conta de você. Você vai deixar esse sentimento criar raiz, a inveja? Ou você fala assim, nossa, poxa, que inveja. Asaf, ele se viu amargurado, porque ele deixou esse pensamento, esse sentimento tomar conta dele, né? E ele vai dizer assim, e aí diz que ele começa, né? No 4, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e se veste de violência. Então ele olhou, poxa, eu tô na casa do Senhor todos os dias, né? Eu ajudo, eu sou levita, a minha família foi escolhida para cuidar das coisas do Senhor, da arca do Senhor, das coisas de Deus, né? Eu sou aquela família que recebe das 12 tribos, a gente não teve herança na terra, né? A gente não teve herança, então a gente recebe o dízimo das 12 tribos. E assim, e eu tô me sentindo mal. Tipo assim, eu tô vendo eles prosperar e eu não tô. Tô vendo os ímpios prosperar, os ímpios ao meu redor prosperarem, né? E eu não. E aí diz que ele fala, eles não ficam doentes, eles estão saudáveis, estão fortes, não tem problema nenhum. E eu que tô aqui na casa do Senhor, né? Que estou aqui na casa de Deus, todo dia cuidando da casa do Senhor, estou doente, eu estou enfermo, eu não sei qual era a situação de Asaf. Mas eu sei que ele deixou olhar pela esfera terrestre, terrena, né? E eu e você não é diferente, igreja. Quando a gente tira o foco do alto, do foco da cruz, e a gente coloca na situação, a gente questiona. É natural do homem. Isso quer dizer que você está pecando contra Deus? Não. Porque você está simplesmente se questionando e você tá vendo. Porque quando a gente vê, o sol nasce para todo mundo, a chuva nasce para todo mundo. Todos morrendo, mas a diferença tá após a morte, né? Quem vai ser salvo e quem não vai. Os ímpios e os não ímpios, né? Então a gente, os ímpios e os justos. Então a gente tá no frenesi doido. Então se a gente vai olhar, você questiona mesmo, você fala, cara, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não arrumei emprego. E o ímpio tá lá trabalhando no banco, o ímpio tá lá, não sei onde. Eu que sirvo o Senhor. Tenho faculdade disso, daquilo e não tenho nada. Você que pensa. Você pode não ter aqui na esfera material, mas no mundo espiritual, se você está buscando ao Senhor, se você está adorando a Deus, você tem algo muito importante que é a salvação, né? E assim, a doença, igreja, porque nós temos uma carne, nós somos um corpo que leva uma alma e que tem um espírito, né? Então, assim, esse corpo aqui caiu morto 3 dias, os bichinhos já estão se andando, saindo bicho pra tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é orifício, tudo quanto é buraco que ele achar já vai estar comendo, vai estar saindo. Então, a gente vê que isso é algo natural. E Asaf, ele vê que os ímpios não ficam doentes. E aí, igreja? Né? Se ele não fica doente, mas nossa, não é porque você serve a Deus, eu sirvo a Deus, que nós não estamos isentos de ficar doente. Ficamos sim, igreja. É normal a gente ficar doente. Todos nós que nós somos carne. E com o tempo essa máquina aqui, ela vai falhando também, né? Tem isso, a máquina ela falha. Essa máquina ela não vai ser 100% todo o tempo. Chega uma hora que essa máquina começa a falhar. Se você não tomar água constante, você vai ter problema de rim. Se você comer muito açúcar, você vai ter diabetes. Se você é descontrolado, você vai ter pressão alta, vai ter ansiedade. É normal. Infelizmente, ainda mais nesse tempo que a gente vive, onde você compra um hambúrguer, você joga na frigideira rapidinho, fast food, aquele monte de gordura só você joga dentro de você. Olha, a gente estava falando sobre isso ontem. Quantos hormônios não tem? Quanta gordura saturada ruim não tem? Muitas. Então, aí ele diz assim, aí ele diz no 6 assim, ó, no 5, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como
como os outros. Por isso, o orgulho lhe serve de colar e ele se veste de violência. A gente vê que Mateus 11, 28, diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para vossas almas, né? Então, ele fala assim, o meu fardo é suave e leve. Então, a gente pode passar por dificuldade, mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos templo dele, que ele torna o nosso fardo mais suave. Tem dia que você não tá legal, você tá chateada. É normal, igreja, porque nós somos seres humanos. E isso é normal. Tem dia que você não acorda bem, você tá chateada, você tá cansada, você tá estressada. Normal, né? Mas isso não pode ser algo frequente, constante na sua vida. E aí Asaf, ele vem e diz assim, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda a maquinação. Ele diz assim, que o orgulho, os orgulhosos, né, lhe servem de colar, eles se vestem de violência. Quantas pessoas falam assim, ai, nossa, você não é crente, você tá desempregado? Nossa, você não é crente, você está doente? Você não é crente, seu filho tá enfermo, seu filho tá na droga, não sei o que. Gente, é um orgulho, uma soberba, né? Mas Deus, ele não nos isentou de passar por esse tipo de coisa. E outra coisa, as escolhas dos nossos filhos, como pai e como mãe, a gente ensina o que é certo. As escolhas dele é deles e eles vão dar conta de si. Enquanto eles forem de menor, a gente vai estar podando, a gente vai estar falando, a gente vai estar ensinando, não pode, não é certo, isso e isso, a palavra do Senhor me ensina que isso é errado, mas as escolhas dele, as escolhas dele, eles que vai decidir depois, né? Se eles vai ser justo ou se vai ser ímpio. Mas nós, como pai, a gente tem que ser justo para mostrar a justiça de Deus sobre a vida deles, né? Nós somos o espelho dentro do nosso lar. E aí vem mais, ele ainda diz, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Os pais que muitas vezes não servem a Deus, muitas pessoas que não têm temor de Deus, maquinam mal, né? Que você consegue ver, assim, pai e filho matar, assaltar, né? Coisas assim, tem família que se junta para bater, para destruir. Por quê? Porque maquinam mal, porque o coração não está voltado para Deus. Se você serve a Deus, você vai fazer o quê? Né? A palavra do Senhor diz assim, né? A vingança pertence a Deus. Assim, uma coisa é alguém vir e tocar em mim, outra coisa é eu tocar em alguém, você tá entendendo? Porque se eu sirvo a Deus, se Deus me chamou, e se eu sou justo perante Deus, se eu tocar em alguém, a mão do Senhor vai pesar na minha vida muito mais do que alguém que não serve a Deus me tocar. Então isso é complicado, porque assim, se eu sirvo a Deus, Deus está me preparando, né, como justo, para me morar com Ele, porque Ele é justo, porque Ele é bom. Então, ai de mim. Então, por isso que a vingança pertence a Deus. A gente vai fazer o quê? Vai orar e vai entregar nas mãos do Senhor. E esperar que Deus venha fazer justiça. E mais, ele diz aqui assim, ó. Com a boca, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Né? E da ameaça. Quantas pessoas ameaçam a gente? Fala pra mim. Quem já não foi ameaçado, né, por alguém soberbo que se acha que é o dono da verdade? Nossa, gente, eu já sofri. Eu acho que a maioria de nós já sofremos, né? Infelizmente, mas nós temos um Deus que tudo vê. Né? E a gente pede a justiça do Senhor em todo o tempo. Ele diz assim, com a boca arroga-se os céus e com a língua se apossam da terra, né? Então eles falam, se acham, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se acha. Né? A boca dele tão cheia de soberba, né? De que eu sou, que eu faço, que eu tenho. Não, eles são arrogantes mesmo. E a sua arrogância, a sua soberba serve ele de colar, né? Fica ali, ó, tipo, todo imponente. Mas ai daquele, somente aqueles igrejas que diz que prega a palavra e que se faz esse tipo de coisa. Ai deles. Oh, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Aí vamos. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se, né? Quantas pessoas apoiam, se juntam, gostam desse tipo de coisa? As pessoas gostam, igreja. Isso gosta, isso é muito bom, né, para quem se acha, né, então esse tipo de gente gosta e se acha e participa, né, a pessoa tá mentindo, tá roubando, tá enganando, acha gente pra ajuntar, aplaudir, né, e isso é muito triste, né, porque se você teme a Deus, você não faz essas coisas jamais, né, eles dizem como saber a Deus, terá conhecimento altíssimo. Eles são ímpios, eles não entendem, mas Deus, ele vê todas as coisas, e Deus ouve todas as coisas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, e pior ainda, é aqueles que dizem que serve a Deus, que está na casa de Deus, que prega a Deus, que está no altar, diz que serve a Deus, e pratica essas coisas. Eita Deus! Olha, igreja, o inferno é coisa muito séria, né? Então, a gente não pode brincar de ser crente, você tem que ser o que você é, porque os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus.
E diz assim, eles dizem, como saberá Deus terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre Deus preocupados aumenta a sua riqueza. Quantas pessoas, igreja rica, né, de dinheiro. Quando a gente fala aqui dos ímpios, a gente não se refere só aos ímpios que estão no mundo, não. Dentro da igreja tem pessoas piores que os ímpios, porque prega a palavra e... Prega não, né? Distorce a palavra pro seu bel prazer e ajunta dinheiro, né? Riqueza, aumenta suas riquezas assim, gananciosamente. E estão sempre despreocupados, porque eles estão aqui, o seu ventre está aqui na terra, a sua barriga está cheia daquilo que sacia aqui na terra, né? Mas o nosso alimento é espiritual, nós não somos aqui. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que nós somos simples forasteiros, nós estamos aqui como forasteiros na terra, nessa terra, nós não somos moradores aqui, nós temos uma morada eterna com o Senhor, né? Na Nova Jerusalém, né, aonde as ruas são de ouro, então assim, não tem parede, então vai morar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é um povo de uma igreja, é um povo lavado e remido no Cordeiro, um povo que desde a fundação do mundo, né, que vem lutando, né, os justos que vem lutando para estar na presença do Senhor. Então, a igreja é muito sério, né? Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus, é a sua busca, a sua perseverança e manter-se longe da maldade, né? Daquilo que não... das riquezas terrenas que só sacia o ventre. O ventre mesmo carnal, né? Assim, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então ele estava se sentindo traído. Ele, nossa, sempre foi puro de coração. Meu Deus, eu mantive meu coração puro. As minhas mãos eram inocentes. Deus, eu não fiz nada de errado, Senhor. E agora eu olho o ímpio andando de, vamos supor assim, de Land Rover. Olho o ímpio na mansão com piscina, andando de jatinho, disso, daquilo. E eu todo o tempo te servindo, não saio da tua casa. A minha família te serve porque eu sou levita, Senhor. E olha como esse povo tá prosperando. Não sei se eram os amalequitas, se eram os amonitas, eu não sei. Se era não sei quem era o povo ao redor, né? Que ele olhava e ele via a prosperidade dos ímpios, eu não sei, né? Mas isso incomodava Asaf, né? Muitas vezes incomoda. Quem de nós nunca se questionou? Fala pra mim, igreja. Quem nunca teve essa crise, esse momento de crise, assim, de se questionar? Poxa, Deus, eu tô na tua casa, pai, né? Tô aqui, eu precisando de um emprego, precisando de um carro melhor, de uma casa melhor, não sei o que, não tô conseguindo, e fulano que nem tua casa vai, foi lá, prestou um emprego, passou, não sei o que, fez entrevista, tá no bom emprego, e ganha 4, 5, 6, 10 mil, e eu tô aqui, não sei o que. Igreja, quem nunca se questionou sobre isso, né? Quem? Quem nunca se questionou? Infelizmente, a gente olha, a gente vê, né? Olha, o meu filho, eu te sirvo, meu filho podia estar numa escola particular boa, de nome, não sei o que, e não tá. Tá numa escola pública ruim, que não sei o que. Ih, isso aqui é tudo efêmero, é passageiro. Ô, igreja, é passageiro. É Deus quem guarda os nossos filhos, é Deus quem guarda a nossa casa, é Deus quem nos guarda. Nós temos somente que orar e confiar em Deus. Não é fácil, mas esses dias eu li, acho que Eclesiastes 11, né, 1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará, repartirá com 1, com 2, então vamos lançar sobre o Senhor. E não é fácil lançar. Ele diz mais pra mim, pra você assim, pois o dia inteiro sou afligida e todas as manhãs sou castigada. Gente, ele tava num pensamento intrusivo, né? Na psicologia a gente chama de pensamento intrusivo. Você pensa demais. O pensamento é aquele pensamento que fica, ai, você, olha que você não tem nada, olha como é que você tá. Fulano não tem, você não teve aquele pensamento intrusivo negativo. Ele tava se sentindo mal, pois o dia inteiro sou afligida e todas as manhãs sou castigada. Todos os dias ele tava com esse pensamento, né? Como é que se diz? Constante na sua mente, né? E isso estava incomodando ele, de ver o ímpio prosperar e ele não. Né? E ele ia na casa do Senhor, porque os levitas estavam todos os dias na casa do Senhor cuidando do templo de Deus. Mas chega um dia, a palavra vai dizer assim, se eu tivesse dito, falarei com eles, terei traído os teus filhos, quando tentei entender. E aí ele começa a dizer, né, olha só no 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Então ele fala assim, não, se eu tiver agindo como o ímpio, eu vou trair os filhos, ou seja, aquele povo, os filhos de Deus, que também estavam com ele ali, as 12 tribos, a sua família, que era levita. Então ele falou assim, não, eu não posso falar com eles, eu não sou como eles. Então, quando chegar mais ou menos aqui, no 15, ele começa a entender que ele não é igual ao ímpio, que ele é um justo. E aí, quando entra no versículo 16, ele diz assim, olha que lindo, quando
tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele começou a tentar entender, meu Deus, mas por que que o ímpio prospera? Meu Deus, por que que o ímpio tá forte, tá saudável? Por que que o ímpio não fica doente? Por que que o ímpio tem isso, tem aquilo, eu não tenho nada? Ai, ele disse que que era muito difícil ele entender. Igreja, é muito difícil mesmo, sabe por quê? Porque a gente está falando de uma esfera espiritual, porque se você olha na esfera material, você não consegue entender. Você acha que a sua riqueza, ela tá fincada na terra, e não tá. A nossa riqueza está no céu. Isso aqui é tudo efêmero, é passageiro. Então, assim, se você vai olhar, se eu sair daqui, vou olhar para o apartamento do ímpio lá, né? Nossa, o apartamento de fulano tem isso, tem aquilo, tem aquilo, eu não tenho. Ei, mas eu tenho mais que ele, aleluia. Eu tenho Deus que fez os céus e a terra. Igreja pode parecer no momento que eu não tenho nada, mas quando eu olho para o mundo espiritual, eu vejo que eu tenho muito. Eu vejo que eu conquistei muito. Nesse instante mesmo eu tava ali, eu falei, Senhor, obrigada. Eu tava meio triste, assim, sei lá, uma angústia. E eu falei, meu Deus, que isso? Né? E aí eu olhei assim, eu falei, Senhor, o Senhor tem feito tanta coisa. O Senhor tem cuidado de mim. Eu não tinha nada e o Senhor me deu tudo. Tudo é te servir, Senhor. Né? Aí a gente começa a pensar, porque o inimigo, ele veio aqui jogando dados, setas inflamadas na nossa mente. Dia que você tá cansado, você tá estressada, mas glória a Deus que Deus deu saúde para levantar, para limpar, para lavar, para organizar as coisas. Então, e quando a gente vê, isso é uma dádiva do Senhor, né? Você levantar, eu levantei, aí não consegui fazer o devocional de manhã, já acordei tarde, aí depois já fui lavar a roupa que tinha que lavar, depois já fui recolher as roupas, depois eu fui estender a roupa, depois eu fui fazer o almoço, aí eu fui arrumar uma coisa, arrumar outra, quando eu vi, ó, já era 2 horas, 1 hora, aí eu já fui meditar na palavra, depois eu fui, e assim foi, e agora olhando, já é 3 horas da tarde, né? Então, e aí eu fui orar, eu fui meditar na... Então, assim, você vê, já se foi o dia, né? Então, é assim, igreja. E aí ele diz assim, no 16, de novo, vamos voltar aqui. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então, é difícil a gente entender, né? Mas por quê? Porque se você olhar no âmbito da esfera material, é difícil entender, né? Mas quando você olha para o céu, você vê que há algo maior. A sua casa está firmada na rocha, que é Cristo, não está firmada na areia. Porque a casa do ímpio está firmada na areia, a qualquer momento ela pode desmoronar. Quando o ímpio morrer, para onde que ele vai? É complicado, né? Ele não vai, né, não vai esperar no Senhor, ele não vai saber que ele espera em Deus, ele não tem uma confiança, ele não tem um Deus. E Asaf, de repente Asaf, ele vê no 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. De repente, como se caísse uma nuvem dos olhos de Asaf e clareasse o dia. Ele entrou na casa de Deus, ele entrou no santuário, onde ele fazia ali os trabalhos cotidiano dos levitas, né? Que era manter a casa do Senhor em ordem. Naquele dia, ele não estava conseguindo entender tudo que estava acontecendo. Os ímpios prosperando e ele não. Ele enfermo, talvez sua família não sei quem era. E de repente ele entra na casa de Deus, o Espírito Santo de Deus tira, né? Deus, o próprio Deus vai lá ter um encontro com Asaf. E Asaf, ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Então ele entra lá na tenda de novo, e ele vê, eu creio que Deus derramou refrigério sobre ele, né, porque te abate, ó minha alma, espera em Deus, e Asaf conseguiu entender que tudo aquilo ali era passageiro, e aí ele diz assim, então compreendi o destino dos ímpios, né, Senhor, olha, estou aqui na tua casa, eu sei que o Senhor tem uma vida eterna para mim, os ímpios, para onde vai? Para o fogo eterno, separado para Satanás e seus demônios, mas eu estou aqui, Senhor, te adorando, isso é mais importante, Senhor, porque eu sei que eu tenho uma alma que é eterna, eu tenho um espírito que volta para ti, Senhor, obrigada, meu Deus, aleluia. Asaf conseguiu entender isso, igreja, e é tão importante quando a gente entende que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui é efêmero, mas que nós temos uma alma, que nós temos um espírito que... Oh, aleluia, algo maior que nos espera. E Asaf diz assim, certamente os põe em terreno escorregadio, os fazem cair na ruína. Senhor, eles estão achando que eles estão firmes, mas eles vão se escorregar, eles vão cair em ruína, eles vão cair uma hora, Senhor. Tudo isso vai passar. E quando eles morrerem, o que será deles, né? O que será deles após a morte, né? Parece que eles estão prosperando, só parece, né? E simplesmente eles vão ser varridos da face da terra. Eles vão ser... Não vai ter história. Vai acabar, né? E aí ele começa a ver que o estado deles
né, assim, depois da morte, é a última e derradeira palavra. Morreu, acabou, expirou, para onde vai? Vai pro inferno, preparado para Satanás e seus demônios, né? Então, então, é inevitável que vai acontecer com o ímpio, porque ele não conhece a Deus. E mesmo aquele ímpio que está na casa do Senhor, se faz de justo e não conhece a Deus, é pior ainda, igreja, né? E o seu estado de orgulhosa prosperidade, e o seu estado final vai ser o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. Então, eles vão se escorregar. Então, e Asaf entendeu isso, ele chega no 19 e fala assim, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Você sabe que muita gente, quando você não conhece a Deus, você tem medo de morrer. Agora, se você tem certeza da sua salvação, se você tem uma vida íntegra com Deus, se você anda com o Senhor todos os dias, igreja, eu não sei se eu vou cair ali, eu vou ter um infarto fulminante, se eu vou cair, vou morrer, mas eu sei que eu vou pra glória, eu tenho certeza da minha salvação. A gente tem que ter certeza da nossa salvação. E o ímpio, de repente, veio o pavor, ele morre. Pronto, que ele vai, acabou aquele colar de soberba dele, aquela jaquitância, acabou, igreja. E ele vai mais no 20, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Senhor, é como um sonho, Pai, isso aqui é passageiro. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Pedro, em 1 e 2 Pedro, eu não lembro onde é que tá agora, acho que é 3, 4, não lembro agora também. Diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Então, é um sonho, é muito rápido, igreja. A gente pode ver, eu tô com 47, mês que eu vou fazer 48. Parece que é uma eternidade, mas para Deus é milésimo de segundo, igreja. Fala para mim. Minha vida para Deus é milésimo de segundo. E aquele que não serve a Deus também da mesma maneira. Oh, aleluia! E assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, olha só, ele entendeu que aquela inveja que ele estava sentindo, e ele declara com a própria boca dele que ele estava amargurado, de tanta inveja. Agora você pensa, né, da inveja que ele sentiu. Essa parte que ele fala aqui da inveja tá no 3, né? No versículo 3. E aí, você vê que ele diz assim, olha, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Pensa como é que ele não estava triste, como é que ele não estava revoltado de ver o ímpio prosperar e ele nada. Sabe aquela mãe que, vamos supor, o seu filho quer uma festa de 15 anos, se você não tem condições, aí você vê o ímpio daquela festa de arromba, ou seu filho vai fazer 10 anos, tem vontade de ter uma festa do Esmiliguido, um exemplo, né? E aí você não consegue, mas o ímpio vai lá e dá uma festa do Ben 10, arrebenta. Ei, igreja, é assim. Você tem uma pontinha de inveja? Claro que tem. É natural. Mas você não pode ficar amargurado. Não pode. Sabe, às vezes passar pela nossa mente é normal. Agora a gente não pode ficar remoendo, sabe? O remoer que é cruel. Porque quando você remoe esses sentimentos dentro de você, você fica amargurado. E Deus, ele não quer que venhamos estar amargurado. Ele quer que venhamos estar livre. Porque aqueles que estão inscritos, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, igreja, fica triste, você fica com inveja, fica normal. Não adianta falar que não, porque a gente tem. Agora, você ficar amargurando aqueles sentimentos de inveja, isso é pra quem não conhece o Senhor, isso é para os ímpios, igreja. Os ímpios que têm inveja de mim, de você. Eles sim, mas nós que servimos a Deus, que somos justos, não podemos deixar esse sentimento tomar conta de mim, de você. Esse é um sentimento maligno, é um sentimento que não provém de Deus, mas que uma hora ou outra a gente tem. Vem um relapso. Ok? Mas a gente não pode deixar permanecer. E vem mais e diz assim, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele se sentiu irracional, porque o sentimento foi algo tão ignorante que ele sentiu irracional. Porque ele deixou de olhar para o céu, para olhar para a terra, olhar para a situação do ímpio. E ele esqueceu da grandeza de Deus. A palavra do Senhor diz que a terra é o cabelo dos seus pés, é a planta, ou seja, ele senta o seu trono, a sua perna está na terra, né? É uma hipérbole, mas né? Então, é a maneira de dizer assim, do Senhor, como diz no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Todos nós pertencemos a Deus, os ímpios, os não ímpios, o justo, os puros, até o diabo, Satanás, né, pertence a Deus, porque Deus fez Satanás para o adorá-lo, e Satanás não quis adorar a Deus, então ele foi jogado aqui na terra, que é Lúcifer, né? Então tudo pertence a Deus, tudo foi feito por Deus, e nada do que foi feito não teria sido feito se não fosse Deus.
Então, é algo bem peculiar, diz assim no 23, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Igreja, se Deus não segura na minha mão, na sua, se não é Deus que sustenta a minha mão e a sua, a gente não consegue. Não é eu que tenho que segurar na mão de Deus, é Deus que tem que segurar na minha mão e na sua mão. Porque se deixar os nossos pés vacila, porque se a gente começar a olhar para as coisas da terra, a situação, a gente cai, igreja. Às vezes você fala assim, meu Deus, esses dias eu vi uma reportagem de um senhor que foi morto, esse senhor orava, ele visitava os doentes, né, e ele morreu de uma maneira tão assim, terrível, e aí se você vai olhar e falar, Senhor, mas se o ímpio ficou vivo, o ímpio tem dinheiro e ele não tinha, mas eu creio que ele morreu, ele foi para os seios de Deus, ele foi, né, para a vida eterna, isso que é importante. O ímpio pode usar todo o dinheiro do mundo, mas e aí? Isso aqui tudo é passageiro, efêmero. O importante é aquilo que você planta para com Deus, né? Isso é muito importante, igreja. E a gente tem que entender que a gente está na contramão do mundo, né? O mundo diz que você é aquilo que você tem, mas Deus diz que Ele é o que você diz que você é. E se Deus diz que você é o servo dele, a serva dela, você é. A serva de Deus. E você não precisa ser rico. Você pode morar numa casinha pequena, simples, mas que a presença do Senhor esteja presente constantemente contigo. Isso é muito importante. Né? Ele vem mais e diz pra mim, pra você assim, é Deus que tem que segurar na minha mão. Senhor, segura na minha mão, Pai, porque eu não consigo. Se o Senhor segurar na minha mão, Pai, quando eu for vacilar, quando eu for cair, o Senhor me segura, porque é o que aconteceu com Asaf no 2, né? Então assim, Asaf, ele ficou seguro. Ele diz assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, no versículo 2. Por que Asaf não escorregou? Porque no 23 ele diz, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustenta, porque é Deus que sustenta as nossas vidas, igreja. Se não é Deus, a gente não tá aqui, não. Ele diz mais aqui, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Com honra o quê? No céu, na glória. É honra para quem persevera com o Senhor. Se Deus, Senhor, dirige os teus passos, Deus dirige o meu caminho. É Deus quem dirige os meus passos. Igreja, tem coisas na minha vida, situações que eu passei na minha vida. Se não fosse Deus segurando na minha mão, eu tinha caído. Se não fosse Deus que dirigisse os meus passos, eu não estava mais na presença do Senhor. Mas é Deus quem guarda os meus passos e os teus. É Deus, porque o diabo ele sempre vem armando cilada, fazendo prato, armando situações para que a gente venha cair. Mas se Deus está segurando na sua mão e você crê que é Deus, e Deus sabe que você é fraco, que eu sou fraca, e na nossa pequena força Ele nos sustém, então deixa Deus segurar na tua mão, não segura na mão de Deus não, é Deus que tem que segurar na tua mão. Porque Ele vem e diz assim também, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais deseja além de estar junto a ti. Ele entendeu que ele tem que estar com Deus. Eita Deus, a quem tenho nos céus é Deus, igreja, é Deus, a gente tem no céu um Deus grande e poderoso, e é para lá que nós vamos, né? E na terra nada mais deseja além de estar junto. E aí ele entendeu, né, que ele não precisava desejar prosperidade, que ele não precisava ver isso mais. Não preciso, eu não preciso mais disso, né? Então tudo isso aqui é passageiro, eu tenho um Deus que é dono de tudo. Salmo 24 diz, de novo, que do Senhor é a terra, a sua plenitude de tudo que nele há, né? Diz assim, o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ei, meu corpo pode até fraquejar, ou seja, eu posso ficar enfermo, eu posso ficar doente, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A minha herança é a sua, é do Senhor. É Deus que é a nossa herança, é dele, a nossa herança é no céu, você entende? Porque ele estava entendendo aqui a herança, porque os levitas não tinham herança, como eu já havia falado para vocês, das 12 tribos, a tribo de Levi foi a única tribo que não teve herança, então eles recebiam o dízimo das 12 tribos, né, para cuidar das coisas de Deus. Então ele estava entendendo, é a minha herança, meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas é a força do meu coração, é a minha herança para sempre, a minha herança, Senhor. O Senhor, olha, Pai, o Senhor é minha herança, o Senhor é o meu socorro bem presente, né? Então, assim, eu sou um levita, eu estou para te adorar, essa é a minha porção, essa é a terra prometida, Senhor Deus, o Senhor prometeu para mim, né? Porque a gente vive dos dízimos que é dedicado ao Senhor.
Senhor. Olha que preciosidade, Senhor. O Senhor nos separou para ti. O Senhor nos escolheu como aquele povo que ia cuidar das tuas coisas. Olha que coisa linda, igreja. Os levitas foram escolhidos por Deus para cuidar das coisas do Senhor. Então, assim, eles mostrando assim, vocês não vão ter nada material, mas no mundo espiritual já está reservado para vocês. Vocês vão estar louvando, vocês vão estar cuidando das minhas coisas. E isso é tremendo. Igreja, cuidar das coisas do Senhor é um privilégio. Cuidar das coisas de Deus é um privilégio. E não é fácil quando a gente entende que Deus te separou para cuidar das coisas dele, né? A gente tem que fazer com amor. Às vezes tem gente que fala bem assim, ai, mãe, por que você não abre consultório? Você é psicóloga, por que você não vai atender? Porque Deus falou que não, Deus falou que ele vai me sustentar, Deus falou que é pra mim fazer a obra dele, então não tenho preocupação. Tem dia que eu tô triste, falo, Senhor, nossa, queria fazer isso, queria fazer... Mas Deus não tem deixado faltar o arroz e feijão, igreja, não tem deixado. Não, a maneira de falar, Deus tem pagado, tem tudo, né? Se eu estivesse trabalhando, eu não tinha o que eu tenho hoje. E o mais importante é que eu tenho a salvação em Deus. Isso é muito importante, né? Se eu quero comprar uma roupa, eu compro, um sapato, eu compro. Na dificuldade, mas Deus não tem deixado faltar, né? Porque assim, quando Deus me chamou para fazer missões, como missionário ele me separou, Deus ele falou, não vai faltar, eu não vou deixar faltar. Então assim, eu creio que não vai faltar. Nesse momento, meu esposo está desempregado, mas eu creio que a porta já está aberta, que Deus não vai deixar faltar. Porque Deus fez uma promessa, ainda hoje eu falei, Senhor, eu estou debaixo de uma promessa. O Senhor falou assim, não vai trabalhar mais para o homem, vai trabalhar para mim. E eu vou dar condições de você sustentar a sua família. Deus falou pro meu esposo. Falou aquele dia. Então assim, eu creio, porque eu creio na revelação de Deus. Né? Eu creio, eu sou crente pentecostal, eu creio. E até que o Senhor tem me sustentado. Isso tem 14 anos. Né? Então, é fácil? Não, não é. Mas eu agradeço a Deus. Porque a melhor porção eu tenho. Quer fazer a obra do Senhor. Quer poder ajudar, quer poder pregar. Né? Quer poder ir visitar, né? Fazer um atendimento psicológico gratuito, Deus, né? E receber bem. Esse dia eu atendi um rapaz e ele tinha problemas. Ele falou depois, e ele usava droga. Depois ele chegou e falou assim, eu não tô usando mais. Então assim, isso é muito importante, igreja, sabe? Cobrei não, não cobro. Mas só de eu ouvir ele falar, ele tô precisando que a senhora me atende de novo, tal, e eu sem conseguir, já tinha um mês e pouco, consegui marcar, atendi. Ele falou assim, não tô usando mais droga. A minha namorada usa maconha, mas eu não uso. Eu até bolo. Ele falou assim, eu gosto de bolar, de mexer, mas eu não uso mais, né? Então, isso, fala igreja pra mim. E ele conhece a palavra, né? Então, isso é muito importante. Essas coisas são importantes. Por quê? Porque não é daqui, é do céu. Você tá entendendo? Nossa, eu fiquei tão feliz, né? E outros, né? Então, assim, e o salário vem de onde? Vem de Deus. Eu falei, ai, porque eu não monto consultório, que você não cobra. Não cobro. Não cobro. Porque Deus falou, ai de mim se cobrar. Então, eu tô aqui pra atender, né? Pra fazer a obra do Senhor. E isso é importante. É ver uma alma ser liberta. Isso que é importante, né? E diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, né? Quantas pessoas abandonam Deus, igreja? Eu estou falando esse abandono aqui é dentro da própria casa do Senhor. Muitas pessoas estão abandonando Deus dentro da casa de Deus, simplesmente indo como uma caixa que não tem um espírito vivificado pelo que é tempo do Espírito Santo de Deus. Simplesmente vai, senta, ou adora o homem, ou puxa saco de homem, louva para homem, adora para homem, faz a obra para homem e não faz a obra para Deus. Quantas pessoas que te abandonam, sem dúvida, perecerão, tu destrói todos. Igreja, sem chance. Quantos estão assim na casa do Senhor, né? Então, isso é muito triste. Por quê? Porque Deus, ele quer que tenhamos vida e vida em abundância, como em Cristo, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso é mais importante para mim e para você. Detalhe, ele diz mais para mim e para você aqui. Aí ele vem no 28. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Olha, que coisa linda. Aleluia. Ele entendeu
que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ele entendeu que é mais importante estar na presença de Deus do que ter casa, ter carro, ter mansões, ter dinheiro. Porque a minha porção está em Deus. A sua porção tem que estar em Deus. Ei, não vai naquela... Ai, se você não tem fé, eu tenho fé por você. Mentira. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter a sua fé. Nem se ela for pequenininha como um grão de mostarda, mas você tem que ter a sua fé. Não tem negócio de ir pela fé, na minha fé. Ai, vem na minha fé. Não, vem na minha fé não. Vai na sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que faz com que eu e você sejamos salvos, né? Vós sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, é de Deus, né? Então busque ter fé, busque mais conhecer do Senhor, né? Inveja a gente vai ter, mas não deixa a inveja tomar conta de você, tá bom? Porque maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que te chamou, amém? Deus abençoe, um domingo abençoado aí na paz do Senhor Jesus. Fica na paz.